Né, Nariana? Isso Seja mesmo. bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade de vir aqui falar com os ouvintes, com a população, para esclarecer sobre a associação, o trabalho que ela desenvolve e aí, se possível, a gente tirar algumas dúvidas que às vezes pode apresentar. Muito bem, vamos lá. E como é que está a associação que cuida dos nossos amiguinhos quatro patas aí, Nariana? Então, a associação hoje está buscando sempre atender a todos os resgates, né? Mas a demanda às vezes é grande, dependendo da época. Tem época que é super calmo, tem época que não. Então, nós estamos com uma demanda agora que nós não estamos atendendo os resgates no momento, porque a gente está quitando os Débitos valores. passados ainda. É, porque tem animais que ainda estão em tratamento, tem animais que já terminaram o tratamento, mas a conta fica, né? Então a gente está nessa lida agora para pagar essas contas, né? Aí você precisa do apoio da comunidade para efetuar esses pagamentos para poder voltar a fazer os resgates que o povo precisa. Isso, então quem quiser sempre nos ajudar, né? A gente agradece. Tem um Pix que pode passar para... Tem. O Pix da associação é o CNPJ da associação, que é o 36 515 280 1000 ao contrário, né? Dígito 18. Mas Perfeito. lá no link da bio do Instagram também tem. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, né? É arroba o Instagram? É arroba pataamigas, com Pata S no final. Amigas, Isso. que vai poder falar com o pessoal lá, né? Qualquer valor para vocês ajuda, né, Nariana? Qualquer valor ajuda, porque não é só o tratamento. Esse animal depois ele precisa de ração, ele precisa de vacina, tem medicamento que ele também vai precisar do pós, por exemplo, pós-cirúrgico, precisa de medicação. Então a gente sempre está recebendo, às vezes o animalzinho da pessoa faleceu, aí sobra um medicamento. A gente usa esses medicamentos. Repassa pra quem tô com precisa. medicamento em casa parado, pode entrar em contato, a gente precisa desses medicamentos. Porque às vezes tem 2 comprimidos, 3, mas é o que pode fazer a diferença no tratamento dos animais que a gente está resgatando. Pode salvar uma vidinha, né? Pode, como pode. Pois é, que bom. É importante, daqui a pouco a gente vai deixar os contatos também, né, Nariana, para o pessoal entrar em contato. E as doações em si, elas podem ser feitas tanto em recurso financeiro quanto esses outros aspectos. Você falou, pode doar ração direto para vocês lá também. Você tem um endereço que o pessoal possa visitar? Na verdade, a associação não tem sede nem abrigo. Tá. Então, nós contamos com a ajuda de alguns locais de comércio para deixar essas doações, Perfeito. né? Então, a pessoa pode entrar em contato com a gente, que daqui a pouco a gente já passa. E aí eu passo certinho o endereço da onde a pessoa pode deixar esse material. E a gente usa muito, assim, ração, sachê, patê, usa muito na reabilitação, porque muitas vezes o animal, quando ele chega muito debilitado, ele não come de imediato ração. Não consegue comer Ele não ração. consegue, então a gente usa muito sachê, muito patê. Medicamento que eu acabei de falar, usa bastante também. Então são coisas que é básico, mas que pra gente é tudo. Então a gente precisa desse apoio. Que bom. Interessante o que ela falou, porque assim, eles não têm sede, e aí como que funciona? Para as pessoas entenderem em casa. Eles têm os voluntários que cedem os lar temporário. Esse lar temporário, até que aquele cachorrinho, aquele gatinho se recupere, até que ele encontre um lar, alguém que queira adotar, né? Então tem aí vários locais aí que são os lares provisórios, temporários que fala, né? E aí depois ela vai distribuindo essas rações nessas casas de acordo com a necessidade de cada um. É interessante as pessoas terem essa noção, né, que vocês não saem pegando todos os animais que estão abandonados na cidade, porque muitas vezes o pessoal liga aqui na rádio, passa o número lá da Patamiga que eu quero que venha pegar um cachorro que deu, uma cadela que deu cria aqui na frente da minha casa. Não é assim que funciona, né, Nariane? Não. Como a gente não tem sede, a gente não tem abrigo, e eu vou falar uma coisa que existe bem diferença. Existe a diferença entre protetor de animal e acumulador de animal. Verdade. Então, isso é uma coisa importante. Você, a partir do momento que você resgata um animal, você tem que ter ciência que você vai ter o tratamento dele todo para fazer e depois você tem que colocar esse animal para adoção. E uma adoção responsável, né? Então, a gente depende de lar temporário, a gente depende da ajuda das pessoas para acolher esses animais.
muitas vezes, quando as pessoas entram em contato conosco pedindo ajuda, a gente sempre pede, olha, a gente não tem sede, a gente não tem abrigo, então se você ficar responsável desse animal, pra gente é melhor, porque a gente não tem onde colocar. Sim. A gente não tem como acolher. Já Então, auxilia no que pode, orienta, mas a pessoa, se tiver disponibilidade do espaço, é melhor. é o que a gente fala. E acaba Entende? sendo um tratamento bastante dispendioso, né, Nariana? Sim, e cirurgia ortopédica. A gente faz a cirurgia ortopédica, é cara, só que a gente sempre pede para as pessoas, olha, precisa ficar no local isolado, não pode ficar andando, porque senão perde a cirurgia. E é uma demanda todo dia, Sim. cobrando as pessoas para que é um valor que a gente investiu no animal, Sim, né? tem que Então que a cuidar. pessoa cuide desse animal no pós-operatório. Perfeito. Mariana, sinomose, o que precisamos falar sobre esse tema para a nossa comunidade? É uma doença extremamente contagiosa, grave, que acomete cães e gatos, mais cães que o que a gente resgata. É uma doença viral que ela só é transmitida entre animais, para humanos não. Não atinge o ser Não, humano. mas é uma doença que ela afeta tanto o sistema respiratório, sistema gastrointestinal e principalmente o sistema nervoso central do animal. Então o animal fica muito mal. Então o que a gente pede para as pessoas? Procurem uma clínica veterinária ou veterinário da sua confiança e faça a vacina. Tem vacina que previne. Tem a vacina, pode ser a V8 ou a V10. É só chegar para o seu veterinário de confiança e pedir para ele, olha, eu quero a vacina contra a sinomose, né? Então ele vai falar para você, olha, eu tenho a V8 ou a V10. Quem tiver os filhotes em casa, né? Então o filhote, a vacina é de 3 a 4 doses. Na nossa região aqui, como tem uma demanda muito alta de sinomose, a gente pede para que seja 4 doses. A incidência está alta na cidade, então, dessa Vai doença. começar por causa da seca. Então, Ah, a gente já tem Uma alguns época do casos. ano já específica. Já, a época da seca. Então, assim, já começou alguns casos. Então, eu tô desde Alertando. já alertando. Então, procure. O animal adulto é só uma dose ao ano. Então, assim, procure para o seu veterinário, faça essa vacina da sinomose, porque é um caso muito triste, tanto para o animal, tanto para o tutor, que tem que cuidar desse animal. O tratamento é difícil dessa doença, né, Nariana? O tratamento é bem difícil, tanto que tem que ficar internado. E aqui na nossa cidade nós não temos nenhum local que faça esse internamento. A gente tem que mandar esses animais para Sinop, Puxa vida. porque é o único local que tem clínicas isolamento. para deixar isolado, porque ele é contagioso. Então, por isso que a gente pede, evita. E a medida também preventiva talvez seja evitar que o animal fique solto pelas ruas, né? Além de todas as outras situações que ele pode sofrer, ainda tem isso, né? É, a partir do momento que ele tá na rua, ele tem o contato com os outros animais. E o vírus, ele tá andando. Ele passa de um animal para o outro. Muitas vezes as pessoas acham, não, mas o meu animal não sai de dentro de casa. Mas se um animal com sinomose passar no portão da sua casa e o seu animal estiver sem vacina, o seu animal pode ser ser contagiado. contaminado também. Então, Além disso, tem essa questão do tempo, né, que esse vírus fica no local, né, no ambiente. Vamos Sim. supor, fica mais de meses, né, fica Nariana? mais de meses no local esse vírus. Então a gente tem que isolar o local, tem que isolar o animal. E se tiver outros animais na casa, vai ter que verificar se esses outros animais também não estão com sinomose. Tem o teste para fazer, porque senão aí tem que fazer uma intervenção no local todo. Não acreditem nessa história, meu animal nunca sai de casa e não vai pegar. Se tiver um animal com sinomose que passar na frente da sua casa, pode-se ter o risco desse animal pegar a sinomose, Então, tá? Vírus é vírus, né? É vírus, ele tá no ar. Então, o animal passou, pegou. E os animais que estão na rua são os animais mais suscetíveis a ter essa Perfeito. doença. Então, assim, chega no veterinário e pede para ele, olha, eu preciso fazer a vacina da sinomose, que é a V8 ou a V10. E quem tiver filhotes em casa, pelo menos 4 doses da vacina.
Muito bem, tá feito o alerta, proteção ao animal, o protetor, o cuidador tem essa obrigação também, né, Nariana? Queria que você deixasse aí o seu recado um pouquinho mais amplo sobre isso, o contato de vocês, que a gente ficou de trazer também para quem puder entrar em contato e auxiliar nesse trabalho, para que vocês possam continuar cuidando dos bichinhos, não é? Que infelizmente sofrem todas essas situações. E o que mais você queira dizer aí para quem está nos ouvindo? Eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, que a gente está tendo, então explicar que a associação muitas vezes ela não consegue atender todas as demandas, porque é alto o número de animais, o valor que a gente se paga num tratamento de excelência, o que nós procuramos fazer é um valor alto, porque são profissionais e uma clínica que eles têm que manter esse custo todo. Então, às vezes o pessoal não entende que a gente não queira atender. Não é que a gente não quer, dá. não tem como. Não tem como, Perfeito. entendeu? Acolher, a gente não acolhe. Às vezes o pessoal pede pra gente postar outros animais que eles estão para adoção. A associação não posta, porque esses animais, a gente não sabe se ele está vacinado, se ele está castrado, se está microchipado. Entendi. E se a associação doa um animal desse, quem vai responder por isso é a associação. Então, a gente tem toda uma burocracia para ser cumprida, porque a gente é uma associação. Sim. Eu não sou uma protetora independente. Então, a gente tem toda essa burocracia. Tem que seguir a regra. Tem que seguir. Que todos deveriam, na verdade, né, ter esse cuidado. Porém, Sim. infelizmente... todos os animais da associação que... às vezes tem que ficar com a gente, né? Porque às vezes o pessoal pede resgate, só que o animal ele é abandonado na clínica. O tutor some. Então a gente já tem que assumir. Então o animal vai ser castrado, vai ser microchipado e vacinado para depois ele ir para adoção. Perfeito. Uma outra situação que acontece também, né, Nariana, é a situação de desaparecimento, né? Porque muitas vezes encontram esse animal como se ele tivesse abandonado e na verdade ele está sumido, né? Sumiu da família. E vocês também acabam encontrando esses animais e os donos desses animais por conta de terem vários grupos dos bairros, né? E você coloca lá, gente, esse animalzinho que está desaparecido e acha o dono, né? Sim, o pessoal pede muito pra gente, tô procurando o dono, tá desaparecido, o pessoal posta, a gente posta muito. O que a gente só pede? Façam a postagem. Porque, assim, faz a postagem com o animal, a foto, o local, porque não dá tempo pra gente ficar elaborando e colocando tudo isso. E manda pronto. Manda Perfeito. pronto, Aí você marca lá a reposta. página, eu só reposto, porque fica mais fácil. Perfeito. Seu contato, então, Nariana, nós precisamos ir para o intervalo aqui também. O contato da associação é o 66 999 09 94 44 ou pelo direct também do Instagram, que é Pata Amigas. Perfeito, 66999099444. Facinho de decorar, né? Bem fácil. Nariana, obrigada, sucesso. Tomara que vocês consigam muito apoio, que sempre é necessário para poder continuar oferecendo todo este amor aos bichinhos aí, né? Vamos na luta.